que nós gostaríamos de saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 14. Enquanto os irmãos abrem as suas Bíblias, conforme a orientação que recebemos, nós vamos tentar resumir em algumas frases o que é a Igreja Cristã Reformada Avivalista do Brasil. Nós somos uma igreja que cremos que a palavra de Deus ela é suficiente, a revelação total, inspirada pelo Espírito Santo, dada por Deus aos homens para nos levar ao céu. Não somos um braço do calvinismo, tampouco somos um braço do arminianismo. Apesar de concordarmos em alguns aspectos, em alguns pontos, tanto da tulip calvinista como da confissão de fé do arminianismo, nós não temos como base essas teologias. A nossa teologia é Cristo Jesus. Apesar de a teologia reformada ter sido adotada pelo grupo de calvinistas, onde se relaciona o calvinismo à teologia reformada, nós somos um povo onde a nossa teologia é a da reforma. Nós cremos naquilo que Deus operou na história da humanidade e na nossa história através da reforma protestante, quando a palavra de Deus ela passou a ser absoluta e suficiente doutrina e regra de fé da igreja evangélica. Por isso somos um povo reformado, porque abraçamos a teologia de Cristo Jesus. Amém? Dito isso, gostaria de convidar os irmãos a estarem de pé para lermos a palavra de Deus. Lembro ainda que a nossa confissão de fé ela está disponível aqui embaixo do púlpito. Aqueles que ainda tiverem alguma curiosidade ou quiserem conhecer, podem procurar um dos diáconos que nós estaremos orientando os irmãos. Hoje nós temos um novo intérprete, nosso irmão Lira, vai nos auxiliar hoje com a interpretação em Libras do texto. Diz assim a palavra de Deus então: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Somente até aí. Graças a Deus. Te adoramos, ó Deus, pela tua palavra que foi lida nessa noite. E te pedimos, ó Pai, que ela possa encontrar lugar nos nossos corações. Pois pedimos a ti em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Obrigado, Lira. Obrigado, Débora. Meus amados, eu gostaria de conversar com os irmãos nessa noite sobre um tema extremamente atual no mundo em que vivemos. Gostaria de conversar com os irmãos sobre a ansiedade em tempos de crise, ou tempos difíceis, se é que podemos dizer que existiu crise na palavra de Deus. O texto em que nós lemos é enfático em nos dar uma orientação. Não se turbe o vosso coração. Se turbar aqui é se angustiar sobremaneira, é estar em uma condição desesperadora, é estar vivendo submerso em uma ansiedade a qual não se vê saída ou solução. Isso é o que a expressão se turbe nesse contexto está querendo nos dizer. Para os irmãos entenderem o que estava causando turbulência no coração dos apóstolos, no coração dos discípulos, é necessário entendermos o contexto qual Jesus dá essa instrução.
dá esse conselho de não se desesperarem. Ora, Jesus ele tinha recentemente operado uma das maiores maravilhas do seu ministério, que foi a ressurreição de Lázaro, após o 4º dia, já morto e sepultado. Após isso, Jesus ele é ungido por uma mulher na casa de um homem chamado Simão, onde ela joga uma especiaria sobre os seus pés, sobre o seu corpo, e com os seus cabelos ela passa a enxugar. Então reparem que os discípulos estão olhando para Jesus e vendo o ápice de um evangelho que estava no seu glamour. Poder, milagre acontecendo, reconhecimento da multidão, as pessoas vindo a Jesus Cristo ao ponto de oferecer a Ele algo que era singular naquela época, que era o perfume o qual aquela mulher joga sobre o corpo de Jesus Cristo. Mas a partir desse momento em que aquela mulher lança essa especiaria sobre Jesus, e ela começa a enxugar ali com os seus cabelos, Jesus Cristo começa a mudar a perspectiva dos apóstolos. Começa a fazer os apóstolos a enxergar não o ápice de um evangelho terreno, mas começa a fazer com que os discípulos entendam aquilo que ele vem querendo ensinar durante 3 anos de ministério. Jesus Cristo conhece o coração de Judas Iscariotes, que no momento daquela mulher fazer aquela boa ação para Cristo, pensa em si mesmo, olha, mas por que gastar esse dinheiro desperdiçando dessa forma? Esse dinheiro poderia ser usado para alimentar os pobres. Se é que ele tinha preocupação com os pobres de verdade, que também não existia, também era uma inverdade por parte de Judas, mas Jesus conhecia o coração. E Jesus ali então anuncia para eles algo que talvez eles não esperavam ouvir naquele momento. Jesus fala, olha, os pobres sempre tendes convosco e sempre os terão, mas a mim nem sempre tereis. Ora, para um grupo de apóstolos que estava vindo em êxtase de acontecimentos extraordinários, de maravilhas, de coisas sobrenaturais, ouvir de Deus que aquela presença que proporcionava tudo isso, a presença de Cristo proporcionava abundância, a presença de Cristo proporcionava alegria, a presença de Cristo proporcionava cura, a presença de Cristo proporcionava conhecimento dos apóstolos diante a multidão. Ora, toda a carreira que aqueles apóstolos estavam construindo nesses 3 anos, como discípulos, estava fundamentada sobre a pessoa de Cristo, porque tudo vinha dele. Em determinada vez, Jesus envia esses homens, junto com outros 70, para irem às aldeias, às cidades, às quais Jesus ainda iria passar. E Jesus diz, olha, todo poder vos tem sido dado, e em meu nome vós expulsareis os demônios, vós curareis os aflitos. E eles voltaram em êxtase porque eles tinham conseguido. E eles diziam, Cristo, olha, foi tão bom que até os demônios eles se submetem a nós. Reparem, são alunos que estão em êxtase. São alunos que estão vidrados, vislumbrando um ensino que estava dando certo. Mas em todo momento Cristo dizia que aquilo só era possível porque Ele estava presente. Que aquilo não emanava dos discípulos, mas que aquilo emanava dele próprio. Então os discípulos eles já haviam entendido 2 coisas. Primeiro, eles estavam sendo discipulados, ensinados para uma carreira, para uma profissão de fé. Segundo, toda essa carreira estava fundamentada sobre uma pessoa, Cristo Jesus. Só que agora eles ouvem do Mestre que proporcionou tudo isso, algo que eles não gostariam de ouvir, porque colocaria em risco todo o sucesso daquela profissão. Cristo agora diz, olha, eu nem sempre estarei convosco. E isso pode ser uma expressão passível para nós que estamos aqui nessa noite, mas para aqueles homens que estavam lá, causava turbulência no coração, porque eles começavam a pensar, bom, se ele quer a estrutura, se ele quer a ênfase, se ele quer a coluna do nosso ensino, se ele quer o motivo da cura,
se ele que é o motivo da libertação, se ele é o homem que chega na frente do túmulo e diz para que um morto saia, ressuscite, e o morto ressuscita, logo é ele quem dá credenciais para o nosso ministério. Como é que eu vou poder pregar de alguém que não está mais fazendo? Quem dava credenciais para o ministério daqueles discípulos era aquilo que Cristo estava fazendo. E agora Cristo diz, olha, eu nem sempre estarei convosco, mas os pobres os tereis. E a partir desse momento, então, eles começam a ficar em dúvida, porque eles não entendem o que isso iria causar. Pensem os irmãos, nos coloquemos agora no lugar desses homens, pessoas que abandonaram as suas profissões, pessoas que abandonaram os seus trabalhos. Mateus era cobrador de impostos, Pedro era empresário do ramo da pesca, João também. Então, eles tinham as suas profissões, as suas carreiras, as suas famílias. Pedro tinha esposa, pois a sua sogra foi curada. Eles tinham os seus companheiros, os seus amigos. E eles haviam abdicado disso tudo, para ficar durante 3 anos percorrendo o deserto, com um homem que estava criando algo novo, estabelecendo algo novo, no meio de um povo que estava aflito, perseguido, oprimido pelo Império Romano. Eles começam a ver esperança. Eles começam a perceber, quando Jesus começa a fazer os milagres, eles olham para trás e dizem assim, olha, na verdade valeu a pena ter abandonado o emprego, ter abandonado a família, ter abandonado os amigos. Na verdade valeu a pena, por quê? Porque está dando certo. Ele está curando, Ele está ressuscitando, Ele está libertando, Ele está fazendo, Ele está multiplicando, as multidões estão vindo ao nosso encontro, as multidões agora estão nos respeitando, está dando certo. E quando está dando certo, é sempre assim. Agora Jesus falou, olha, cuidado, porque o tempo está se aproximando. Eu vou para o Pai, como eu já vos avisei desde o início. Cristo não iludiu os discípulos. Cristo não chamou os discípulos para uma obra na qual Ele surpreendeu os discípulos negativamente durante o percurso. Ele sempre deixou claro que Ele veio, mas que Ele iria padecer, que Ele iria morrer e que Ele iria para o céu. Ele sempre deixou claro que o reino dele não seria estabelecido nesse mundo, mas que o reino dele pertencia ao reino celeste. Cristo nunca iludiu os discípulos, mas os discípulos escolheram ser iludidos pelo coração deles mesmos, por aquilo que eles queriam. Eles queriam que Israel fosse remido. Eles queriam que Israel fosse liberto do Império Romano. Eles queriam parar de pagar imposto para o Império Romano. Eles queriam a fama que Jesus Cristo proporcionava através do seu ministério. Eles queriam o sucesso da carreira deles. Eles não queriam a cruz. Pedro chega a dizer no capítulo 13 que se necessário for, eu morrerei contigo. Pedro desfrutou do sucesso do ministério de Cristo, mas não desfrutou da cruz naquele momento. Todos eles entenderam o sucesso, mas não puderam entender o objetivo. E não é diferente nos dias de hoje. As multidões ainda vislumbram o sucesso denominacional. As multidões ainda vislumbram os sucessos milagrosos. As multidões ainda vislumbram o sucesso das suas carreiras diante de Cristo. Mas preferem se iludir e achar que evangelho é isso mesmo, quando na verdade Cristo nunca nos iludiu em dizer-nos que no mundo teríamos aflições, no mundo teríamos lutas, no mundo teríamos dificuldade, no mundo teríamos perca, no mundo sofreríamos. Cristo não nos iludiu com isso. Cristo nos prometeu o céu. Cristo falou, tem de bom ânimo, porque assim como eu venci, vós também vencereis. Mas o problema é que nós também, como os discípulos, muitas vezes embarcamos de carona no sucesso do ministério e esquecemos do objetivo pelo qual exercemos o ministério. O ministério que exercemos nesse mundo não é para obter glória nesse mundo. Se o Senhor lhe deu uma bênção ao ponto de você se tornar conhecido, ao ponto de as pessoas lhe procurarem, ao ponto de as pessoas olharem para você e terem apreço por você, gostarem de estar com você,
reconhecerem você como realmente um ministro de Deus, uma ministra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor por isso, mas não se iluda com isso, porque esse sucesso não pertence a você. O seu objetivo precisa ser o céu. Você não pode embarcar na carona do sucesso do ministério de Cristo e querer desfrutar dos benefícios de Cristo para essa vida. Porque o apóstolo Paulo vai dizer, aqueles que esperam em Cristo Jesus apenas para essa vida, eles são os mais miseráveis dentre os homens. Mais miserável do que o ímpio. É o mais miserável dos homens. Aqueles que querem o ministério para essa vida. Você sabe aonde está o sucesso do seu ministério? Você sabe aonde está o sucesso do seu trabalho para Cristo? Não está no reconhecimento das pessoas. Não está no tapinha nas costas dos outros. Não está nos elogios que você recebe quando você canta, quando você prega, quando você dá assistência. Não está em nada disso. Está no céu. Lá é o objetivo. E isso precisa estar nos nossos corações. Porque o que causou aflição a esses discípulos foi quando eles entenderam, quando eles viram que todo aquele sucesso poderia ruir. E aí no capítulo 13 começa a ter uma cena intensa, movida por desespero e por dúvidas. Um capítulo de interrogações, onde Jesus Cristo, antes da festa da Páscoa, antes de subir para o Getsêmani e aguardar a sua prisão, ele ceia, ele convoca os discípulos, ele vai ao cenáculo e ele ceia, ele janta com os discípulos. Eles têm ali um momento de confraternização, de união. Jesus Cristo estabelece o Novo Testamento. E após isso, a conversa começa a ter agora não mais um tom de ascensão. Jesus Cristo não começa mais agora a falar de sucesso que esses homens teriam no ministério. Ele começa a se despedir dos apóstolos. A palavra fala no início do capítulo 13, que ele reúne aqueles a quem ele tinha amado. E aqui João vai dizer que ele os amou até o fim. E o que eu acho maravilhoso é que quem fala isso a respeito de Jesus não foi Jesus. Quem fala isso foi João. Porque quem está falando aqui é o escritor, é João. E João diz, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo que Jesus, que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Quem falou foi João. Não foi Cristo que falou que, eu vos amei até o fim. Mas foi João que, ao escrever, reconhece e diz, olha, ele nos amou até o fim. Você precisa entender, e os irmãos vão perceber, à medida com que a gente for discorrendo o texto bíblico, que independente do que você esteja passando e daquilo que esteja causando aflição, turbulência no seu coração, porque antes de chegar no não se turbe o vosso coração, nós precisamos entender o que faz turbar o nosso coração. Não importa quão submerso em amargura você esteja, não importa quão embarcado em aflição a sua alma esteja, não importa a profundidade da depressão que você tem vivido, não importa o calor da fornalha que você tem enfrentado, a luta pode sim ser como um rolo compressor que te esmaga, te aperta, mas você precisa, como João, reconhecer que Ele é capaz de te amar até o fim. Você é capaz de dar glórias a Deus por isso? Que mesmo em luta, mesmo em aflição, mesmo em dificuldade, mas se você tivesse que hoje escrever um evangelho, coloque-se você no lugar de João, e você foi responsabilizado de escrever para as próximas gerações que estão por vir. Porque essa geração que está nessa igreja, nessa noite, tem uma responsabilidade. Assim como todos os outros púlpitos no mundo que estão reunidos nessa noite. Nós temos uma responsabilidade. Um legado precisa ser deixado para uma geração que está por vir. Qual é o legado que nós vamos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos amigos, para aqueles que estão por vir? Qual legado você tem construído
para que através desse legado possa ser edificado um novo evangelho, uma boa nova para uma nova geração. O que nós estamos fazendo com o mundo o qual nós estamos vivendo? Até que ponto você tem sido conivente com o mundo que aí está? Como quem diz, não, eu não vou falar porque eu não quero confusão. Bom, eu vou compactuar porque se eu não compactuar eu vou arrumar problema. Bom é que padecemos por problemas, lutas e dificuldades em nome de Cristo Jesus. A igreja precisa se posicionar. O que está causando ansiedade no mundo, o que está causando perplexidade ao mundo, o que está causando desespero ao mundo é porque o mundo perdeu o prumo, o mundo perdeu a medida, o mundo perdeu a régua, o mundo perdeu a direção. As pessoas não sabem mais para onde estão indo, as pessoas não sabem mais de onde vieram, as pessoas não sabem mais o que fazer com as suas próprias vidas. Os jovens, os adolescentes, as crianças não sabem o que fazer com seus próprios corpos. E a igreja está aceitando isso. Nós precisamos nos posicionar, porque o mundo está aflito, porque aqueles que tinham a responsabilidade de transmitir uma boa nova se calaram. Os atalaias de Cristo estão se calando nesse mundo. E à medida com que o evangelho se cala, o mundo entra em desespero. Porque só Cristo tem as palavras de vida eterna. Certa vez Jesus Cristo perguntou aos apóstolos: quereis vós vos retirar também? Pedro olha e diz para ele: Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. O mundo está caminhando aos montões para a aflição. A depressão tem dominado o século. Porque uma igreja que foi responsabilizada de transmitir um evangelho escolheu se calar. Chegou a hora de nos posicionarmos e dizermos para o mundo que está ansioso aí fora: não se turbe o vosso coração. O mundo tem sim solução, chama-se Cristo Jesus. Foi por isso que ele morreu na cruz, porque ele amou o mundo de tal maneira. Nós não podemos abortar o mundo como se ele não existisse. Porque naquele grande dia, é sobre isso que nós seremos responsabilizados. Nós seremos sentenciados, seja para a inocência, seja para a acusação, por aquilo que fizemos, pelo Evangelho, pela boa nova que recebemos. Muitas vezes estamos aflitos porque estamos muito preocupados com os nossos problemas. Estamos turbados com as nossas dificuldades. Muito fazemos pela nossa carreira. Queremos sucesso por nós mesmos. Queremos nós mesmos proporcionar um bom lar para a nossa família, para os nossos filhos. Porque queremos deixar um legado. Queremos deixar uma boa casa, uma boa condição, uma boa vida. Um bom plano de saúde, uma boa carreira, uma boa perspectiva. Queremos dar estudo. Glória a Deus por isso. E nós temos também essa responsabilidade. E creio que você está lutando por isso. Mas o brado do Espírito Santo nessa noite é: quem dera lutássemos com as mesmas forças que lutamos para deixar herança terrena para os nossos filhos, para deixar a herança celestial. Quem dera lutássemos com o mesmo afinco. Quem déramos acordássemos tão cedo como acordamos para trabalhar, para orar e pedir a Deus para que salve uma geração que está se corrompendo e se perdendo. Nós precisamos nos posicionar. Os discípulos estavam com o coração deles em turbulência, ansiosos, porque estavam preocupados com aquilo que era deles mesmo. Jesus Cristo levanta ainda no capítulo 13, pega uma bacia com água, coloca uma toalha nas suas costas e começa a lavar o pé dos apóstolos. E engraçado que ele começa por Pedro. E Pedro imediatamente diz: não, Senhor, mas não vais fazer tal. E Jesus fala: olha, Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não vai ter parte comigo.
Ora, que parte é essa? Será que Jesus Cristo estava falando realmente e exclusivamente daquilo que estava acontecendo ali? E a palavra de Deus diz que não, porque Pedro fala, olha Senhor, então lava o corpo inteiro. E aí Jesus já vai mudar a história, já vai dizer, não Pedro, mas na verdade vós já estáis limpos. Vós já fostes lavados pela palavra. Então reparem como Cristo não estava fazendo aquilo por um simples ato de lavar um pé. Mas Ele queria deixar um legado. Ele queria deixar um ensinamento. E Pedro era aquele que iria liderar o colégio apostólico após a ascensão de Jesus. Jesus já tinha olhado para Pedro e já tinha dito, olha Pedro, quando tu te converteres, ajuda os teus irmãos. Pedro era aquele homem que quando Jesus Cristo havia morrido, ele chama os discípulos, vamos pescar. E ele tinha tanta influência que os discípulos foram. Jesus, ao lavar os pés de Pedro, estava dizendo, Pedro, eu quero que tu use a tua influência para esquecer daquilo que os teus olhos veem e para viver por aquilo que os teus olhos não são capazes de ver. Porque isso é viver por fé. Viver por fé não é ter certeza do que vai acontecer. Viver por fé é independente se vai acontecer. Eu creio que Ele pode fazer. Mas Luciane, se Ele não fizer, isso é fé. Eu continuo crendo. Porque Ele faz se Ele quiser. Se Ele não quiser fazer, Ele continua sendo o meu Deus. Porque lembrem, o compromisso dEle é me levar para o céu. Foi isso que Ele prometeu. Ele não prometeu berço esplêndido para você, não. Ele não prometeu estrada pavimentada. Ele prometeu o céu. Pedro ali começa, de alguma forma, entender. Mas os irmãos vão perceber que ele ainda não entendeu. Na verdade, os discípulos ficaram mais frustrados com aquela ação, porque o ato de lavar os pés deveria ter acontecido antes do jantar. A tradição era que antes do jantar fosse oferecido pelo dono da casa uma bacia com água para que o visitante, o estrangeiro que veio de um longo percurso, pudesse lavar os pés. Porque as mesas daquela época, diferente das mesas dos dias de hoje, elas não eram altas, elas eram baixas. E as pessoas sentavam em volta da mesa no chão. E os pés ficavam muito próximo do alimento. Então eles lavavam os pés, lavavam as mãos por um ato de purificação, de higiene. E isso tinha que ser feito antes da refeição. Mas eles estavam tão preocupados com aquilo que estava por vir, que eles não ofereceram água para Jesus lavar os pés quando ele chegou. Eles assentaram à mesa sem ter lavado os pés. E após isso, então, Jesus começa a ensinar que é necessário que aquilo que antecede as coisas precisa ser cumprido. A nossa ansiedade faz com que a gente pule etapas. A nossa ansiedade faz com que a gente pule muitas etapas no percurso. E hoje, você pode não estar pagando preço por uma etapa pulada lá atrás, mas um dia você vai pagar. Nós não podemos pular etapas. Por isso que Cristo não falou que Ele é a piscina de natação para o céu. Ele também não falou que Ele é a pista de corrida para o céu, mas Ele é o caminho, porque no caminho você caminha, é um passo de cada vez, é um processo. São etapas que muitas vezes nós queremos pular para chegar mais rápido. E aí nós esquecemos. E aí então Cristo faz eles voltarem. E Ele mesmo passa a ensiná-los aquilo, mas eles não entenderam. Ele continua, após isso, no verso 21, a palavra fala que Jesus se turbou. Agora Ele, Cristo, a partir desse verso, passa a estar ansioso. Coração palpitante, coração desesperado. Porque ele estava aqui iniciando um processo de despedida do colégio apostólico. E ele percebe que muito pouco eles haviam aprendido. E ele começa a ficar aflito, não pela cruz que estava por vir,
mas pelo legado que precisava permanecer, porque ele iria para o Pai. E esses homens aqui, que ainda estavam em dúvida sobre tantas coisas, seriam os responsáveis por fazer com que o Evangelho chegasse até os nossos dias. Cristo nessa hora, ele se turba, ele se desespera, por causa que ele lembrou de mim, ele lembrou de você. Como que nós teríamos acesso ao Evangelho se essa geração tivesse sido fraca e corrupta? Como que nós teríamos acesso à palavra de Deus se essa geração não tivesse entendido o que Jesus Cristo quis ensinar? Se essa geração aqui tivesse se calado diante as afrontas do mundo, o Evangelho não teria chegado até nós. E Cristo olha para o colégio apostólico e vê homens que ainda não haviam entendido. O capítulo 13 é um capítulo de indagações, de ponto de interrogação. Mas ele estava caminhando para o fim. E eles perguntam, e aí Jesus fala, olha, para onde eu vou, vós não podeis ir agora. E aí eles vão dizer, Senhor, mas para onde vais? Ora, Jesus passou o ministério inteiro dizendo que eu vou para o Pai. Eu e o Pai somos um. O meu reino não é desse mundo. Ele passou 3 anos ensinando esses homens, verdadeiros teólogos que aprenderam direto da fonte da palavra de Deus. E mesmo assim, na última noite que passaram junto com o professor, na última noite que passaram junto com o mestre, eles ainda não sabiam responder para onde Jesus iria. Olha a dificuldade, meus irmãos, de confiar algo tão precioso, um evangelho, na mão de homens que ainda não entenderam nem para onde ele iria. Jesus estava com o coração desesperado, mas não pela cruz. Ele estava com o coração desesperado porque ele veio para salvar a minha e a sua vida. E ele estava vendo que tudo aquilo que havia sido feito em 3 anos ainda estava incompleto. Os discípulos não haviam entendido. E eles começaram entre eles a debaterem, e agora quem é que vai trair, quem é que não vai, será que sou eu, será que não sou? Ora, quem é que vai ser o maior, quem é que vai ser o menor, quem é que vai ter mais privilégio, quem é que vai ter menos? O que vai acontecer a partir de agora? E começaram os burburinhos. E o centro, que era o ensinamento de Cristo, foi esquecido. Olha, meu irmão, qualquer semelhança com a igreja que temos vivido nesse século não é mera coincidência. Infelizmente, os templos têm se enchido de burburinhos, murmurações, indagações, ponto de interrogação. E nós temos nos esquecido do centro, que é o ensinamento de Cristo Jesus para a igreja. Ficamos aflitos com quem vai ser, com quem não vai ser, que como vai ser, aonde vai ser, para onde que vai, como que vai, quando na verdade o que você deveria estar perguntando é, quando que nós vamos partir? Aonde vamos evangelizar? Para quem vamos pregar? Para quem vamos falar? Foi para isso que Cristo nos comissionou. Foi para levar o Evangelho. Foi para continuar a obra que Ele fez. Eles estavam em meio a burburinhos. E isso causou ansiedade. E aqui chegamos no ponto onde eu gostaria de conversar com os irmãos. Quem causou a ansiedade nos discípulos não foi Jesus. E muito menos a circunstância. Ora, não foi Jesus porque Jesus não deixou de ensinar. Jesus não deixou de amar. Ele amou até o fim. Ele esteve junto até o fim. Ora, não foi a circunstância porque Jesus já tinha dito que aquela situação ali era necessária que acontecesse. Jesus já tinha dito, olha, vai acontecer. Ora, eu vou ser preso, eu vou ser entregue, eu vou ser morto, mas eu vou ressuscitar. Ele já tinha dito. Ele já tinha dado a promessa. Ora, se não foi Cristo e nem a circunstância, eles estavam ansiosos e aflitos por causa do quê? Por causa dos desejos deles mesmos. Porque eles desviaram o olhar, a atenção de Cristo e passaram a olhar para o que seria deles a partir de agora. Começaram a se preocupar com eles. O que vai ser de nós? E agora? Ele vai ser traído, ele vai ser levado, e como é que vai ficar o ministério?
E como é que vai ficar agora a remissão de Israel perante Roma? E como é que vai ficar os impostos agora? E a nossa vida profissional, como é que vai ficar? Vamos voltar a pescar? Pedro até tentou. Mateus, será que ia conseguir voltar a cobrar impostos? Será que ele ia ter entrada lá? Eles começaram a se preocupar com isso, e é natural. Mas as preocupações, elas superaram, inclusive, a presença de Cristo que ali estava. O quanto as suas aflições têm feito você desaperceber que Cristo está presente no seu coração e na sua vida, meu irmão? Quantos cultos você tem entrado e saído por aquela porta e você não lembra nem o que foi pregado? Quantos cultos você tem entrado e saído por aquela porta e se perguntar para você quais foram os louvores que foram cantados, você não sabe responder? Quantas vezes você entrou nesse lugar e Cristo falou para você para onde você vai? E você chega na sua casa, no seu quarto, no seu momento de desespero e você fala: Senhor, eu não sei o que vai ser da minha vida. Como que você não sabe se Ele já falou o seu destino? Como que você não sabe se Ele já falou o que vai ser? Cristo nunca nos surpreendeu negativamente. Ah, Luciano, mas eu estou sendo surpreendido negativamente. É porque você se desapercebeu que Ele estava ali. Ele estava tentando falar e você não ouviu. Ele estava tentando ensinar e você não aprendeu. Ele estava tentando amar e você não amou. Quantas vezes nós nos desapercebemos, meu irmão, nesse culto? Façamos esse exercício agora. Por quantos minutos nesse culto você saiu daqui com a sua mente, esteve em tantos lugares e esqueceu que Cristo estava sendo adorado aqui? É a mesma situação que esses homens estavam vivendo. Eles estavam aflitos, com o coração turbulento, pesado, porque eles esqueceram que o príncipe da paz estava presente. Ele estava ali. Era só perguntar. Era só questionar. Quantas vezes você tem dúvida e você não pergunta, meu irmão? Quantas vezes você se desespera e você não fala para Ele, meu irmão? Quantas vezes você busca recurso em tantas pessoas? Você paga muitas vezes para alguém te ouvir. E Cristo está ali querendo ouvir a sua voz. E Cristo está ali querendo te ouvir. Querendo compartilhar com você. Querendo amar você. Querendo responder você. E você buscando respostas na internet. E você buscando respostas na ciência, na teologia, e Cristo está ali, a uma oração de distância. Cristo está ali a uma lágrima de distância de você. Você chora para tantas pessoas e você não chorou para Ele ainda. Cristo estava ali. Eles estavam aflitos, turbulentos, ansiosos. Quantas vezes dá aquele frio na barriga que a ansiedade causa? Quantas vezes a luta vem, a dificuldade vem, começa a dar um frio na barriga, aquele frio vai subindo, o coração começa a bater mais forte, você começa a ficar sem ar, você começa a ter dificuldade de respirar, você começa a se desesperar, porque você não sabe nem por que você está sentindo aquilo, mas de repente o desespero toma conta do seu ser e você não sabe o porquê. O salmista uma vez chega a perguntar para a própria alma: por que estás aflita, ó minha alma? Por que estás perturbada dentro de mim? Como quem diz: eu tenho tudo, eu sou o rei, eu tenho tudo. Por que estás aflita, minha alma? Quantas vezes você se perguntou? Quantas vezes você perguntou para si mesmo? Quantas vezes você perguntou para sua esposa, para o seu marido: olha, eu não sei o que está acontecendo, está tão difícil, eu estou tão desesperado, eu não sei porquê. E aí você passa a tomar medicação, você passa a buscar alternativa em outras coisas. Você acorda cedo para fazer atividade física, você faz tantas coisas, mas não acorda cedo para orar. Mas não busca o remédio celestial.
E nós aqui nós estamos dizendo que você não precisa, precisamos sim cuidar da nossa mente, do nosso corpo. Nós não estamos aqui criticando isso, mas nós estamos dizendo que Ele precisa vir em primeiro lugar na nossa vida. Ele precisa ouvir da sua boca que você está aflito. Ele precisa ouvir dos seus lábios que você está desesperado. Luciano, mas ele não sabe que meu coração está batendo mais forte. Ele quer ouvir de você. Ele quer relacionamento com você, porque Ele quer amar você até o fim. Mas Ele quer ser amado até o fim. Vivemos uma geração que esqueceu que Cristo está aqui. Uma geração que tem buscado resposta na ideologia de gênero. Tem buscado resposta no machismo, no feminismo, na política, na religião, na teologia. Quando Cristo sempre esteve aqui. Ele é a resposta. Ele é a resposta para a sua dúvida. Ele é a resposta para a sua indagação, para o seu coração aflito. Ele é o remédio para a sua ferida. Ele é o calmante da alma. Ele não é a tarja preta, mas é a vermelha. O sangue dele é capaz de te libertar. Ele pode fazer. Aqueles homens estavam aflitos, desesperados. E no meio do desespero, Cristo olha para eles. E nessa noite Cristo também olha para você, que entrou aqui aflito, desesperado. Você já sabe que essa aflição ela foi causada não por Ele. Também não foi causada pela circunstância. Foi causada pelo nosso próprio egoísmo. Pensamos tanto em nós, que esquecemos dele. Essa é uma noite para lembrarmos dele. Essa é uma noite que Ele quer ser lembrado por você. Essa é uma noite que Ele quer ouvir dos seus lábios que você o ama. Há quanto tempo você não diz para Ele que você o ama? Há quanto tempo você não diz para Ele, Senhor, eu te amo? Há quanto tempo você não diz que Ele é querido para você? Senhor, Tu és querido. Há quanto tempo você não convida Ele para entrar na sua casa? Há quanto tempo você não para com os pés na porta da sua casa e você diz assim, Senhor, entra comigo no meu lar? Ah, Luciano, precisa. Ele quer ouvir. Sentimento não foi feito para ficar trancado a 7 chaves do coração. Sentimento foi feito para ser pronunciado. O alvo do sentimento precisa saber, precisa conhecer. Essa é uma noite onde Ele quer ser convidado para entrar. Essa é uma noite onde Ele quer ouvir que você o ama. Ele quer ouvir de você o seu problema. Talvez você já falou do seu problema para tanta gente, menos para Ele. Ah, Luciano, mas Ele não sabe. Ele quer ouvir de você. Ele tem prazer em ouvir a sua voz. Se você for capaz de fazer isso, Ele é capaz de dizer para você, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Os irmãos estão percebendo como a solução está nele? Ele não manda você crer na sua inteligência. Ele não manda você crer naquilo que você é capaz de fazer. Ele não manda você crer nos seus bens. Ele não manda você crer na sua força. Ele diz, credes em Deus. Credes também em mim. Mas por que eu devo crer, Luciano? Se está tão difícil aqui. Ora, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Essa morada de aflição a qual você está alocado, ela não é o destino final. O percurso não é o fim. Vale a pena crer, porque na casa do Pai há muitas moradas. Vale a pena crer, porque há esperança para o fiel. Ele diz, olha, se não fosse assim, eu não teria dito. Eu vou vos preparar lugar. Quem garante é Ele. Quem dá certeza é Ele. Você pode crer, você pode confiar e você pode ter esperança, porque quem prometeu foi Ele. Não é o pregador que está prometendo, mas é o centro do culto. Jesus Cristo está dizendo isso para você.
Quem falou isso foi Ele. Eu só estou lendo o que Ele disse. Ele diz: olhe, se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez. Os discípulos estavam preocupados porque ficariam órfãos. Ele fala: não, eu vou voltar outra vez. Eu quero estar junto. Eu não vou abandoná-los. Ele fala: aonde eu estiver. Ele disse para onde ele iria. E ele diz: eu quero que aonde eu estiver, vós estejais também. Reparem, ele não fala mais do sucesso do ministério. Ele não fala de cura. Ele não fala de libertação. Ele não fala de sucesso profissional. Ele não fala de sucesso financeiro. Ele não fala de nada disso. Ele fala de um lugar. Porque esse é o objetivo. O nosso objetivo é o lugar. O nosso objetivo não é o agora, mas o nosso objetivo é aquilo que Ele prometeu. Ele fala: olha, eu quero que aonde eu estiver, vós estejais também. Ele continua dizendo: vós sabeis e conheceis o caminho. Ele está falando isso para você. Eu vou ler de novo o que ele falou para você. Reflita no que ele disse para você. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. E nessa hora ele garante a você: vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Eu pergunto para você: você conhece o caminho? Você conhece o caminho? A que distância o caminho está da sua aflição? A uma oração de distância. A que distância o caminho está da sua luta? A uma lágrima de distância. A que distância o caminho está do seu carinho? A um te amo que saia dos seus lábios para Ele. A que distância o caminho está da sua convivência? A um convite seu para que Ele faça parte da sua vida, da sua rotina, da sua casa, do seu lar. Cristo quer ser o centro da sua vida. Se Ele for o centro da sua vida, não tem coração turbulento, não tem ansiedade, não tem depressão, não tem aflição, não tem luta, não tem dor, não tem desespero, não tem enfermidade, não tem nada. O apóstolo Paulo fala: quem me separará do amor de Cristo? Nem a luta, nem a enfermidade, nem a nudez, nem a pobreza, nem a amargura, nem a doença, nem a ausência, nem o abandono. Nada é capaz de me separar do quê? Do caminho. Nada me separa do caminho. Nada me separa do amor. O caminho Ele abriu na cruz. Você sabe o caminho. O caminho foi aberto na cruz do Calvário, para que você ande. Tomé não conhecia. Mesmo depois disso tudo, Tomé vai dizer: Senhor, nós não sabemos nem para onde Tu vais. Como que nós vamos saber o caminho? Ô vida de um crente triste essa. Ô vida de um crente amargurado. Um crente que viveu dentro da igreja ouvindo falar do caminho e não conhece o caminho. Esse culto é uma noite onde você pode até ter entrado desse lugar sem conhecer, mas você vai sair daqui e uma resposta você vai ser capaz de dar para o mundo aflito que está aí fora. Existe um caminho, existe uma solução, existe um remédio. Jesus Cristo é o caminho. Ainda que com dor, ainda que em desespero, ainda que em aflição, eu nunca deixarei o caminho, eu nunca abandonarei. Ele é o amado da minha alma,